Meus amados, a palavra de hoje está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20 e 21. Ora, numa grande casa, não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns para a honra e outros para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Amados, Paulo foi um dos maiores apóstolos que já viveu. O que Paulo está falando aqui é para que o crente descubra o seu propósito em Deus. Era apóstolo dos gentios e escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento. Porém, de acordo com as próprias escrituras sagradas, ele não havia sido sempre assim. Porque desde jovem ele vivia perseguindo a igreja. E aí, Deus, observando essas atitudes de Paulo, porque em seu coração ele achava que estava certo, Deus observou do alto céu e deve ter pensado desta forma: vou ter que ter um encontro com este rapaz. Muitos são os crentes que servem a Deus pensando que estão corretos, mas servem de coração. Serve de todo o seu coração a Deus. Este crente, ele tem que ter um encontro com Deus uma hora. Por quê? Porque há um coração sincero e contrito, Deus não rejeitará. Deus vai ter um encontro com todo crente que serve a Deus em espírito e em verdade. Com todo o macumbeiro que serve pensando que está servindo a Deus. Com todo o católico que serve ao catolicismo pensando que está servindo a Deus de todo o seu coração. A todo idólatra, a todo espírita, a todo agoreiro, a todo feiticeiro, a todo maçom. Seja qual for a religião destes, se eles pensam estar servindo a Deus em espírito e em verdade, com interesse de coração, vai chegar o momento que estas pessoas vão ter um verdadeiro encontro com Deus. Mas aqueles que servem a essas religiões por motivos facciosos, por soberba ou por qualquer outro motivo, por ganância, estes são vasos de desonra. E estes, Deus não tem prazer. Porque a Bíblia fala que Deus não tem prazer no ímpio, mas ele tem prazer naquele que tem o coração sincero e contrito. Mesmo durante o período em que seguiu e perseguiu a igreja, Deus tinha um propósito para Saulo, que posteriormente veio virar Paulo. Porém, ele só descobriu este propósito após o encontro com Cristo. O nosso propósito começa quando temos um verdadeiro encontro com Jesus. Quando temos um verdadeiro encontro com aquele que é a rosa de Saron, o lírio dos vales, o Filho do Todo-Poderoso, aquele que pagou o preço por nós. Só Deus sabe, hoje, nos nossos dias, quantos são os jovens que tornaram ou estão na criminalidade e cometendo crimes terríveis diante de uma sociedade incapaz de reconhecer o poder espiritual do próprio Deus através de Jesus Cristo de Nazaré. São ignorantes. A pessoa ignorante é uma pessoa com falta de informação. Porque o Senhor, ele nos chama para apregoar as boas novas do Evangelho, para dar vista aos cegos, para levantar o caído, para buscar a desgarrada, para ir atrás da perdida. Amém? O pastor tem que fazer isso em relação à ovelha. E Deus, ele nos coloca em uma posição
para chamar a estes jovens, assim como ele chamou a Paulo, para ser apóstolo diante da sua presença. E aí, essas pessoas que não eram nada, passam a ser alguém diante de Deus. Azazel era um capitão de guarda. Deus falou para Elias: unge Azazel rei sobre a Síria. E Azazel passou a ser rei. O profeta Eliseu também não era ninguém. Ele era simplesmente um boiadeiro. E Deus falou para Elias: unja Eliseu da região de Meloá, profeta em teu lugar. Jeú também não era ninguém. E Deus falou para Elias: unja Jeú rei sobre Israel. O interessante é que Davi era só um pastor de ovelha. E Deus falou: unge na casa de Jessé o rei de Israel. A unção, ela te acrescenta o direito. E Deus chama o pobre e necessitado, que está assentado no monturo, e coloca no meio dos príncipes. É promessa de Deus. Na verdade, muitos até morreram sem descobrir o que Deus tinha para a sua vida. Por quê? Porque a Bíblia fala que sobre a terra existem aqueles que têm autoridade para ir e resgatar a toda ovelha perdida. Não deixe que ninguém os engane, fazendo acreditar que você é inútil, que você é incapaz para ajudar uma sociedade ou para até mesmo estar diante de Deus, para ajudar um necessitado. Não deixe que ninguém vos engane, porque cada um tem a sua capacidade de ajudar no resgate de vidas sobre a terra. Deus não desperdiça recursos acreditando em você, acreditando que você é capaz. Você pode ter certeza de que Ele não desperdiçou ao criá-lo, ao te colocar nesta terra, ao querer que você seja cabeça e não cauda. Ele tem um propósito para a sua vida. E o propósito para a sua vida é se colocar na posição em que Ele quer. A boa notícia é que você tem que descobrir isso dia a dia, com a leitura da palavra de Deus diante do próprio Deus. Isso começa, em primeiro lugar, quando há um novo nascimento, quando a pessoa realmente aceita os mistérios de Deus sobre a sua vida, que ela aceita o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Quando ela pronuncia Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, naquele exato momento começa ali um propósito de Deus para a vida daquela pessoa. Mas no decorrer da caminhada, essa pessoa tem que começar a intensificar essa busca para que Deus verdadeiramente presente a ela o propósito, porque melhor é todo o final do que todo o começo. Não adianta eu pronunciar Jesus Cristo de Nazaré e no meio da minha caminhada eu pegar e simplesmente desviar o meu caminho. O propósito de Deus que Deus estabeleceu para a minha vida está à minha frente, mas no meio do caminho eu não posso ficar desviando a minha atenção, crendo em fábulas, crendo em pessoas que são mais espíritas e agoreiros do que propriamente crente dito diante de Deus. Amém, igreja? Então nós temos que entender, seguir a Jesus Cristo, estudar a palavra, ter comunhão com o Espírito Santo em oração. Essa é a medida da fé que atua dentro das igrejas. Essa tem que ser a medida da fé. Você vai descobrir o seu propósito específico em Deus. Amém, igreja? É exatamente isso que Deus quer que nós vivemos. Que venhamos a viver. Uma grande casa, não há somente vasos de ouro. Dentro da igreja, ele está falando dentro da igreja, não há só vaso de ouro, não há só pessoas capacitadas. Há também um vaso de prata, um vaso mais fraco. Não há só vaso de madeira, há também um vaso de honra e outros que são para desonra. Muitas pessoas estão desonrando o nome do próprio Deus. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, e o que Paulo fala também em outra palavra, é que essas pessoas elas têm que se purificar, ou seja, se subjugar a si mesmo, para ser vaso de honra. Quem é o vaso de honra? Aquela pessoa que se subjuga o seu andar, o seu modo de ser dia a dia. Esse é vaso de honra. Ele é idôneo. Então é uma pessoa que está se santificando para o bom uso
através do Espírito Santo da palavra de Deus, para a boa obra do Senhor. Dessa forma, a sua vida terá mais sentido. E você vai andar de cabeça erguida. O fardo de Cristo vai ser leve, o jugo vai ser suave, e você será capaz de ajudar outras pessoas a descobrirem o verdadeiro propósito de Deus. Pessoas têm que descobrir que Deus é Deus, que o Senhor é Senhor, que o Todo-Poderoso é o Deus da nossa vida. Enquanto Ele é Deus, você é simplesmente uma criatura. Enquanto Ele é Criador, você é criatura. Enquanto Ele é Senhor, você é servo. Enquanto Ele é Pai, você é filho. Não adianta, ninguém pode correr dos propósitos do Senhor. Só que no final de tudo isso, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, Jesus Cristo é o Senhor, e nós vamos saber quem é honra e quem é desonra. Porque nos últimos dias, Deus fala que Ele trará à luz as coisas ocultas das trevas. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, do verso 1 ao 5. Pelo poder do nome de Jesus, esta é a palavra do dia. E que hoje você cresça na fé. Entenda a posição que você tem que tomar. Ajude pessoas. Amém? Ajude pessoas. Ou contribua para que pessoas venham a ajudar pessoas. Amém? Porque Deus tem recompensa para tudo. Ele multiplica a 30, a 60, a 100 por 1 aquilo que você investe diante dele. Creia nisso. Você tem que crer nessas coisas pelo poder do nome de Jesus. Fé é fazer o que Deus manda. Amém, igreja? Pelo poder do nome de Jesus, esta é a palavra do dia. Meu telefone é 61 9612 8776. Meu nome é Pastor Assênio, sou evangelista e conferencista. Amém? Pregador da palavra do reino de Deus sobre a terra. Que Deus abençoe e te guarde e te dê a paz. Que Deus faça resplandecer os teus caminhos e que te dê multiplicação de tudo que você fizer, que venha contribuir com o crescimento do reino de Deus sobre a terra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus e aleluia.